Que a graça e a paz divina acompanhem quem nos escuta, trazendo uma bênção especial para o dia de hoje e para toda a semana que se inicia. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda nos textos que moldam o pensamento e a história. Eu estou muito animado para a discussão de hoje. Olá! Também estou muito animada. É um prazer estar aqui para mais essa análise detalhada. A nossa missão hoje é mergulhar nas notas de um comentário bíblico fascinante escrito pelo teólogo J. Dwight Pentecost. A gente vai focar no capítulo 2 do livro de Hebreus. E, olha, é um material de uma densidade impressionante, sabe? Com certeza. A estrutura desse texto é algo que chama a atenção logo de cara nas fontes. O autor de Hebreus constrói o segundo capítulo em dois grandes blocos que dialogam entre si de uma forma muito fluida. O primeiro bloco é um alerta analítico bastante severo sobre a negligência espiritual. Já o segundo bloco é uma decupagem detalhada em 8 razões que explicam a necessidade técnica e relacional da encarnação. Ou seja, por que o divino precisou se tornar humano para que a equação da teologia cristã fizesse sentido, né? Exatamente isso. Mas, antes de entrarmos nessa lista de 8 motivos, tem um fato muito surpreendente nas notas de estudo que muda completamente a perspectiva sobre um conceito comum na experiência de todo mundo: a tentação. Ah, sim, essa parte é fantástica. A intuição de quem sofre costuma ditar que a pessoa que caiu em tentação foi a que mais sofreu pressão. Só que o comentário inverte essa lógica de forma genial. Ele argumenta que alguém que nunca cede à tentação suportou uma carga psicológica e espiritual infinitamente maior do que aqueles que costumam errar. Nós vamos chegar lá e destrinchar a mecânica disso. Certo, vamos desvendar isso começando pelo primeiro tópico do comentário: o perigo da negligência. O capítulo 2 não perde tempo com introduções brandas. Há uma advertência direta sobre a necessidade de prestar mais firmeza às verdades ouvidas. E a genialidade da advertência é que o texto não pressupõe que os leitores estejam organizando um motim teológico. Não é uma rebelião declarada. Exato! O problema apontado é muito mais insidioso. E a sutileza está toda capturada no idioma original grego, que as fontes detalham de forma muito clara. A palavra frequentemente traduzida como desviar carrega uma imagem náutica inconfundível. A imagem do barco, certo? Isso. O Pentecostes explica que o termo descreve um barco que, por pura desatenção de quem deveria estar no leme, passa direto por um ancoradouro seguro e acaba sendo levado pela correnteza. Fica à deriva. A deriva no mar aberto. E a revelação divina é apresentada exatamente como esse porto seguro. O perigo real não é acordar um dia e decidir ativamente rejeitar tudo. É a apatia. É o deixar-se levar pela maré das circunstâncias até que o porto desapareça no horizonte. A inércia não é neutra, ela é uma força destrutiva. Se conectarmos isso ao quadro geral, o autor de Hebreus usa uma técnica de argumentação muito conhecida na tradição judaica: o argumento do menor para o maior. A premissa histórica era clara. A lei antiga entregue a Moisés foi mediada por anjos. Essa era a tradição teológica firme da época. O texto recorda que toda transgressão a essa lei angélica recebeu uma retribuição justa. A lógica é matemática. Se a negligência de uma mensagem inferior e intermediária trouxe consequências tão severas, a apatia em relação a uma mensagem infinitamente superior, trazida não por intermediários, mas pelo próprio Filho. Perfeito. Essa mensagem superior exige uma prestação de contas muito maior. O texto desafia o raciocínio perguntando como seria possível escapar caso haja negligência diante de uma salvação dessa magnitude. É a equação direta entre privilégio de acesso e responsabilidade. Ter acesso à revelação máxima elimina a desculpa da ignorância. E para fechar qualquer brecha sobre a veracidade dessa mensagem, as notas detalham a função dos milagres na narrativa bíblica. Sim, para quem estuda o contexto bíblico de perto, fica claro que os milagres não eram feitiços diários para resolver problemas corriqueiros. Eles tinham uma função muito técnica, não é? Uma função probatória.
A leitura evidencia que os milagres funcionavam como assinaturas de autenticação do próprio Deus. Eles ocorriam em picos específicos da história, geralmente acompanhando épocas de introdução de uma nova revelação. Tipo Moisés no Egito. Exatamente. Moisés operou sinais não apenas como ferramenta de libertação, mas para autenticar diante de Faraó e de Israel que a mensagem tinha origem divina. O mesmo padrão ocorreu com Elias e Eliseu em momentos de crise. E no Novo Testamento, os milagres de Cristo e dos apóstolos possuíam essa mesma função jurídica. Atestar publicamente que a nova revelação era autêntica e final. A mensagem não exigia fé cega no escuro, ela veio com um endosso irrefutável. Isso prepara o terreno para a grande virada teológica no versículo 5. Se esse ser divino é tão superior, por que ele precisaria se submeter à fragilidade da vida humana? A grande pergunta sobre a encarnação. Isso. O comentário elenca 8 razões. Para organizar as ideias de quem nos acompanha, nós agrupamos essas razões. A primeira é colossal: cumprir o propósito cósmico da humanidade. A análise desse ponto exige um retorno mental ao projeto descrito em Gênesis e no Salmo 8. A humanidade não surgiu como um observador passivo. O propósito original era administrativo. O ser humano foi criado com um mandato para exercer domínio sobre a criação. Mas a observação empírica da história mostra que a humanidade fracassou, devido à queda. O texto admite que ainda não vemos todas as coisas sujeitas à humanidade. O mundo parece caótico, mas a solução divina não é abortar o projeto. Jesus assume a natureza humana, o título de Filho do Homem, para recuperar esse destino de domínio. Ele entra na história como representante humano ideal, aquele que não falhou. Garantindo que no mundo que há de vir, a humanidade restaurada vai exercer o papel para o qual foi desenhada. E a partir dessa restauração, entramos na segunda e terceira razões da encarnação. O terreno relacional e jurídico providenciar um substituto adequado e constituir uma família. O texto declara que o Filho experimentou a morte em favor de todos. O comentário é cirúrgico ao demonstrar que a punição estabelecida para a ruptura humana era a morte espiritual, uma separação irrevogável. A justiça divina exigia que essa penalidade fosse efetivamente paga. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Um ser puramente divino é imortal. Ele não morre. Para oferecer um sacrifício aceitável como substituto da humanidade, a divindade precisava adquirir uma natureza capaz de morrer. Ver um problema num tribunal cósmico. A terceira razão revela que o objetivo final era levar muitos filhos à glória. Constituir uma família. Isso, a beleza desse argumento está na recusa do isolamento divino. Ao assumir a mesma natureza de carne e sangue, ele chama aqueles que são resgatados de irmãos. O autor bíblico frisa que ele não se envergonha de chamá-los irmãos. A divindade eleva a humanidade a um patamar de pertencimento familiar. Maravilhoso. E vale mencionar um termo no versículo 10 que gera confusão e que o Pentecostes faz questão de desmistificar. O texto diz que convinha a Deus tornar o autor da salvação perfeito por meio do sofrimento. O uso cotidiano de perfeito pode sugerir que Cristo tinha falhas morais e precisou melhorar. O que seria uma contradição fatal com o restante da argumentação cristã. A etimologia da palavra grega desfaz o mal-entendido. O termo traduzido como perfeito refere-se a levar a um fim planejado ou atingir a meta estipulada. Não tem a ver com corrigir falhas. De forma alguma. Significa que Jesus cumpriu totalmente o propósito metodológico da encarnação ao atravessar o sofrimento. Ele completou o currículo experiencial necessário para se qualificar legalmente como líder da salvação. E essa qualificação dolorosa nos leva ao bloco mais intenso da análise, os versículos 14 e 15. As razões 4 e 5. Derrotar o diabo e libertar os escravizados pelo pavor. O texto relata que Jesus participou da carne e sangue para destruir aquele que tem o poder da morte. E a aparente contradição levanta dúvidas. Afinal, a maldade ainda existe no mundo. Exato. Como entender esse destruir?
O que é fascinante aqui é a precisão jurídica e linguística. A palavra destruir não possui o significado de aniquilação ontológica. O inimigo não deixou de existir. O verbo grego original carrega o sentido de tornar inativo, inutilizar ou anular a força de controle. É como um exército que tem seu paiol de armas confiscado. Perfeita analogia. Os soldados ainda lutam, mas a arma de coerção absoluta foi neutralizada. E essa arma de coerção é uma força enraizada na psicologia do medo. É aqui que a quinta razão brilha. O comentário aponta que a humanidade inteira vive subjugada, operando como escrava do medo da morte a vida toda. E não é só instinto de sobrevivência biológica, certo? Não, é um medo existencial. O ser humano carrega uma consciência intuitiva de que a morte é a transição para um juízo inevitável. Existe um terror latente de que o saldo moral da vida precisará ser prestado a uma autoridade superior. E essa é uma tese sobre a alma humana de uma profundidade ímpar. O pavor do desconhecido na morte está amarrado à culpa. A missão da encarnação foi arrancar a raiz desse pavor existencial. Absorvendo a condenação e a pena, a condenação futura perde a base legal. Se o juízo foi satisfeito, o medo da morte perde a sua capacidade de aterrorizar. A libertação é a quebra dessa escravidão mental paralisante. Sensacional. Libertar a mente humana muda o peso do presente. Mas a assistência da encarnação também tem desdobramentos críticos para a vida diária, que é cheia de pressões. Assim entramos na nossa análise final, explorando as razões 6 e 7. A representação perfeita e a propiciação do sumo sacerdote. O público original dominava os ritos do tabernáculo. O sacerdote era um mediador oficial na brecha entre a divindade e a congregação. A análise ressalta que a representação perante Deus exige identificação de natureza. Uma criatura angelical não possui capacidade ontológica de representar a carne e a culpa humana diante do tribunal cósmico. Para ser o mediador legítimo, a encarnação era inegociável, e a representação máxima ocorre na propiciação. O comentário traduz isso como o ato de satisfazer as justas exigências da lei divina. No antigo dia da expiação, o sacerdote aspergia sangue para cobrir temporariamente os pecados. Mas Jesus não ofereceu o sangue de um animal que precisava de repetição anual. Ele ofereceu a si próprio de forma definitiva, realizando uma propiciação que removia permanentemente os pecados dos registros da justiça eterna. A justiça foi satisfeita na cruz. Isso estabelece a base para a oitava e última razão da encarnação, que é o clímax emocional do capítulo. Visto que ele mesmo sofreu ao ser tentado, ele é poderoso para socorrer efetivamente os que enfrentam a tentação. Então, o que tudo isso significa? Significa que chegamos àquele gancho intrigante sobre a dinâmica da tentação. O senso comum falha ao avaliar o peso do sofrimento moral. Exato. Como as tentações de Cristo poderiam ser reais se ele não tinha natureza corrompida? A resposta foca na fonte e na intensidade. Na natureza corrompida, a tentação brota de dentro. Na encarnação, a pressão era 100% externa. O ataque sistemático do inimigo para forçá-lo a declarar independência do plano divino e evitar a cruz. Mas a grande virada de chave do Pentecoste diz respeito à intensidade da pressão. O ser humano lida com a tentação buscando alívio. Quando a pressão mental sobe, a pessoa alcança o ponto de ruptura e cede. No momento em que a falha ocorre, o peso da tentação desaparece. O colapso moral traz alívio provisório. E a consequência disso é estarrecedora. Demonstra que a pessoa que tem o hábito de ceder rapidamente é justamente a pessoa que nunca conheceu a força máxima daquela pressão. O alívio precoce impede a experiência do limite absoluto. Quem quebrou no meio da tempestade desconhece o furacão por completo. Com Jesus, a resistência operou no polo oposto. Sem um ponto de rendição interno, ele absorveu ataques ininterruptos, desde o deserto até o Getsêmani. O inimigo despejou a carga máxima. Ele suportou a pressão no limite máximo de ruptura e não cedeu em nada. A verdadeira e mais profunda empatia pertence a quem suportou a pressão final e não a quem caiu. A síntese monumental do Pentecostes mostra uma coesão argumentativa assombrosa.
A encarnação não é sobre regras vazias, é um projeto de restauração estruturado, desde o aviso contra a apatia até a consolidação da empatia extrema. O Ser Supremo absorveu o golpe. Isso levanta uma questão importante para a nossa reflexão. Qual seria? Se a verdadeira empatia requer passar pelas provações suportando a pressão máxima sem quebrar, até que ponto a nossa sociedade moderna confunde ter empatia com apenas sentir pena, em vez de se colocar ativamente na linha de frente da dor do outro para ajudar de verdade? Uma reflexão fortíssima. A empatia que se suja na lama da dor alheia sem ceder. E se a advertência de Hebreus estiver correta, o perigo de passar direto pelo ancoradouro se esconde na insistência em procurar atalhos espirituais inovadores para lidar com o medo da morte. Quando o resgate final já está completo, talvez a revolução interior seja lançar a âncora onde o porto já está pavimentado. Excelente! Uma perspectiva que desafia o impulso de buscar caminhos paralelos para questões que já possuem uma resposta teológica finalizada e profunda. Com essa provocação sobre o perigo de ignorar a âncora já lançada, encerramos a nossa síntese de hoje. Agradecemos muita companhia na imersão por esses textos que formam a espinha dorsal do pensamento e da fé. Deus abençoe todos os ouvintes.